Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao RDTV. Obrigado. Secretário, quando o senhor assumiu a pasta em janeiro deste ano, em qual condição o senhor encontrou a Secretaria de Meio Ambiente? Bom, primeiro estava todo mundo de férias, né? Porque a fiscalização tem já por tradição tirar férias em janeiro, uma vez que os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e tudo mais tem que ser renovado em 31 de janeiro. Então a gente estava todo mundo de férias, só tinha o pessoal da casa. A primeira coisa que eu fiz foi começar a montar e reestruturar a equipe, mexer em alguns setores e tal. Reestruturamos completamente a diretoria de fiscalização, que é uma diretoria importante, né? Também a diretoria de licenciamento, o CAF. Então nós, na verdade, cuidamos de organizar a casa em janeiro e o pessoal retornou em 4 de fevereiro. Aí, então que nós começamos o trabalho mais quente. O senhor citou a questão da fiscalização e das licenças, né? Fala um pouquinho da questão da fiscalização, que foi uma coisa muito vigente depois daquela tragédia em Santa Maria, que foi a fiscalização das casas noturnas. Quais foram as medidas adotadas inicialmente e quais que devem ser adotadas a partir de agora, já que as casas já foram fiscalizadas? Então vamos por partes. Primeiramente, nós teríamos de qualquer forma que vistoriar as casas noturnas todas, porque o alvará delas venceria em 31 de janeiro. A tragédia de Santa Maria, ela na verdade criou infelizmente acabou criando um fator favorável, porque foi a recepção dos fiscais na chegada, porque antigamente era complicado, os fiscais chegaram numa casa noturna para notificar ou para interditar, era uma guerra. E aí nós encontramos um espírito, né, muito diferente, os próprios empresários recebendo muito bem os fiscais e predispostos a organizar, a fazer todas as adequações necessárias para os seus estabelecimentos. Fizemos uma primeira rodada, notificamos 27 casas noturnas que foram localizadas, né, e muitas tinham grandes irregularidades, muitas estavam ok. Na primeira rodada, das 27 estavam plenamente em condições de funcionamento. 10 tinham dificuldade. O que nós fizemos então? Demos um tempo, como é natural, fizemos a vistoria, tudo direitinho, o Corpo de Bombeiros participou junto, numa boa parte, né? E a Vigilância Sanitária também. Aí fomos para a segunda rodada. Na segunda rodada aí não teve outra alternativa. Das 27, nós fechamos 8 no primeiro momento, e depois tivemos que fechar mais 2. Né? Aliás, 2, inclusive, fecharam por conta própria, porque eles não tinham condições foram conscientes, não tinham condição de regularizar naquele momento. Hoje nós temos, então, um balanço, né, já de uns 15 dias atrás, um balanço das 27 casas noturnas, 10 foram interditadas. Então, aí fazendo as suas adequações. E tem um prazo para que elas façam essas readequações? Como que a Secretaria vai fiscalizar nesse momento pós-fiscalização? Então, elas tiveram o prazo já. Tanto é que não fizeram e foram interditadas. Elas estão fechadas? Estão fechadas. Não podem reabrir, tá certo? Quando elas forem reabrir, aí os fiscais novamente vão ser chamados para ir lá e fazer a verificação, como se fosse uma boate nova, na verdade, uma casa noturna nova. Eu espero que todas elas abram, porque nós não temos nenhum interesse em ficar patrulhando e punindo empresários da noite. Ao contrário, mas o que nós queremos é que a população se divirta e divirta com segurança, porque os riscos existem, então posso o tempo todo, não é uma invenção, né? Precisa de condições mínimas para essa diversão. Claro, tem que ter adequação, tem que ter tratamento acústico, mas o material acústico não pode ser qualquer material. Inflamável. Santa Maria tinha material acústico, mas era inflamável. Então, essas coisas todas. Secretário, Pedro Moraes pergunta pelo chat se está previsto algum concurso público para a Secretaria de Meio Ambiente de Cuiabá. Não tem nenhuma previsão por enquanto. É possível, o quadro de funcionários, de servidores, é suficiente para todos os serviços? Não, o quadro é pequeno. Na verdade, esse modelo de fiscalização, nós temos em torno hoje de 300 fiscais. Tirando o pessoal que está no meio, você tem em torno de 230, 240 fiscais trabalhando na rua. Né? É um quadro pequeno para cobrir. Não, é impossível cobrir a cidade com esse número de pessoas. Não por causa do trabalho deles, mas por causa do modelo. Nós estamos ainda num modelo de fiscalização que é arcaico, né? O fiscal vai para a rua com os blocos, tem que preencher todos os formulários à mão, depois ele traz para a secretaria, uma outra pessoa insere no sistema. O prefeito Mauro Mendes está correndo atrás, né? Está determinado a implantar uma fiscalização toda informatizada,
de tal forma que o fiscal vá para a rua com o seu computadorzinho, com o seu tablet, e aí ele faça todas as notificações na hora, a partir de uma fotografia georreferenciada, onde ele possa ver depois, porque hoje ele tem que voltar, né? Ele vai, fiscaliza, 30 dias ele tem que voltar, todos os fiscais têm que voltar, retornam, né? Esse retorno, por exemplo, só vai ser necessário em alguns casos. A grande maioria já vai ter, por exemplo, uma calçada. É minimizar uma etapa. Exatamente, você vai, hoje ele notifica que a calçada está quebrada ou está fora das medidas, ou então o terreno está com mato, não tem muro, não tem calçada. Mas pela fotografia georreferenciada, ele não vai precisar voltar lá. Ele vai conferir e vai ver que de fato o terreno não foi limpo. Aí já pode aplicar multa direto. Então nós vamos potencializar muito o trabalho dos fiscais. Agora, nesse modelo que está, o número de fiscais é absolutamente insuficiente para cobrir a necessidade da cidade. E já houve uma conversa com o prefeito Mauro Mendes sobre essa insuficiência de servidores? Não, ele está na frente. Não, o prefeito está na frente desse processo para procurar informatizar. Agora, o que nós não temos, tem que formar um balanço geral primeiro. Agora nós estamos chamando ainda gente do concurso passado, né? Está chamando bastante gente, não para fiscalização, para outras áreas, né? E depois desse balanço é que vai se estudar as vagas novas que tem na secretaria e possivelmente fazer um concurso. Mas por enquanto isso não está posto. Qual é o orçamento da pasta hoje, secretário? O orçamento da pasta hoje é de 33 milhões e só a parte de folha vai consumir aproximadamente 27 milhões. O orçamento restante é suficiente para fazer toda essa fiscalização e investir em novas frentes? Pois é limitado. Agora, a gente tem que trabalhar com ideia de, por exemplo, de captar recursos fora para potencializar o orçamento. Vou dar um exemplo claro disso. Vamos reformar o Parque Tianaí, né, que ali é um lugar muito bom para caminhada, a população adora aquilo ali. Vamos fazer uma ampla reforma no parque. Para isso tem dinheiro já previsto. Tianaí ali no Jardim Itália. No Jardim Itália. Ali já tem recursos, por exemplo, a própria empreiteira que faz o loteamento de todo o Itália, aquela região ali, ela tem que fazer compensações ambientais. Então, dos compromissos firmados é que ela tem que investir no parque recursos mesmo para poder reformar. Então, a gente tem que procurar no Ministério do Meio Ambiente e outras áreas captar recursos para ver se potencializa o próprio orçamento. O orçamento em si é muito pequeno. E essa captação de recursos junto ao Ministério do Meio Ambiente já tem sido programada? Já houve uma visita a Brasília, por exemplo? Não, essa visita está marcada, agendada, eu vou lá dia 19, inclusive, né? Está marcada dia 19 e dia 20 eu vou passar lá, porque tem muitos projetos que a gente pode, para os quais a gente pode captar recursos. Uma das condições, por exemplo, é estruturar o Conselho, né? O Conselho foi desmanchado, na verdade, os mandatos estão vencidos, e uma das condições é essa, né? Hoje você tem que, para obter recurso fora, você tem que ter basicamente duas pré-condições que são fundamentais, né? Uma delas é ter bons projetos de qualidade que se enquadrem nas exigências dos órgãos de financiamento. A outra condição é você ter os conselhos. A fiscalização tem que ser garantida. Ah, sem dúvida. Secretário, o senhor falou de projetos. Existiam alguns projetos que foram perdidos da gestão passada ou nunca existiu um projeto relacionado ao meio ambiente? Não, veja bem. A Secretaria de Meio Ambiente, ela é um desmembramento da Secretaria da SMDU. Eram juntas as duas, né? Quando se separou, a Secretaria de Meio Ambiente ficou com a fiscalização, com o licenciamento ambiental de baixo impacto, ficou com a regularização fundiária e com a defesa civil, né? Nós percebemos que tem muitas coisas irregulares. Por exemplo, a Defesa Civil não pode ficar na nossa secretaria. Ela tem que estar subordinada diretamente ao prefeito. E para obter recurso, o prefeito tem que ser o chefe da Defesa Civil. Isso é uma condição de lei, né? A regularização fundiária, ela tem que estar deve estar com a Secretaria de Cidades, porque é totalmente pertinente a isso. Estamos também fazendo a transferência da regulação fundiária para a Secretaria de Cidades. O Aquário Municipal, por exemplo, não tem por que estar conosco. Ele tem que estar com a Secretaria de Turismo. É preciso reorganizar as atribuições, então. Então, ele vai para o Aquário, vai ser feito um novo aquário, dentro do projeto de revitalização de toda essa região aqui do Porto, um novo aquário grande para a Copa do Mundo. Nós queremos, no aquário, por exemplo, exibir todas as espécies do Pantanal e também as espécies que vão dos rios que formam a bacia amazônica, né? Porque aqui nós temos as águas que formam a bacia do Prata, que tem a subbacia do Rio Paraguai,
e que tem algumas espécies. Para virar de fato um aquário. É um aquário lindo, maravilhoso, que a população adora. Aliás, esse aquário pequeno que está aí é um encanto da população. Já é um ponto turístico. Imagina um aquário bonito aí, vai passar por turismo, porque lá eles têm recurso, inclusive, facilidade de captar mais recursos estando lá do que com a gente. Para encerrar nosso bate-papo antes do intervalo, o Pedro Moraes pergunta também, secretário, se os prédios, a construção de prédios passa pela fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente. Passa pelo licenciamento ambiental, licença de localização, licença de operação, tudo passa por lá. Agora, o alvará, nós não expedimos alvará. Alvará é com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então a gente faz, na verdade, o processo passa por nós, porque tem algumas pré-condições. Tem que ver todas as condições, de modo se é possível licenciar para a construção naquele local, para a atividade que ele quer. Eu acredito que o Pedro esteja perguntando, secretário, por causa de alguns prédios que estão construídos em áreas de preservação permanente. Há alguns processos, inclusive na Justiça, ligados a condomínios e a residenciais horizontais. A Secretaria de Meio Ambiente tem consciência dessas áreas? Tem, eu acho que tem. A cidade ela vai crescendo e vai se aperfeiçoando, né? Então, tem invasões em área em APP, tem irregularidades graves em APPs também. Esse dia nós abortamos um processo de um hotel com 100 apartamentos e queria jogar todo o esgotamento do hotel na tubulação de água fluvial da cidade, quer dizer, que é tudo para dentro do rio Cochipó. Então, essas irregularidades existem. Nós estamos ganhando o pé de toda essa situação e acatando todas as denúncias. O que a gente queria? Falar com o Pedro, né? Pedro. Por favor, Pedro, formalize para nós o que ele tem de conhecimento, que vai nos ajudar muito a verificar isso. Porque pode ser um prédio antigo, pode ser um prédio que está em obra, começou o ano passado, às vezes é uma obra abandonada. Essa é a realidade que a gente está enfrentando. E a partir daí a Secretaria de Meio Ambiente toma quais medidas? Embarga. A nossa solução é essa. Nós temos a fiscalização faz isso, né? Tem esse poder de polícia, de embargar a obra. E aí a pessoa vai correr atrás para ajustar, ver se tem condição de ajustar, se não tem. Tá certo, secretária. A gente vai para um intervalo. Okay. E na volta a gente continua o nosso bate-papo e você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. De volta com o RDTV e com Antônio Carlos Máximo, que é secretário de Meio Ambiente de Cuiabá pelo PPS. Antes do intervalo falávamos sobre os trabalhos de fiscalização da Secretaria relacionados às casas noturnas,
concurso público, entre outros assuntos. Agora vamos falar da fiscalização dos terrenos baldios, secretário. Houve, inclusive, um trabalho da Prefeitura de limpeza de alguns terrenos e até cadastramento de alguns que nem existiam lá no sistema da Prefeitura. Qual é o papel hoje da Secretaria de Meio Ambiente para garantir essa fiscalização em terrenos baldios? Muito bem. Essa foi a primeira ação que nós fizemos na Secretaria. Dia 26 de janeiro, alguns fiscais já estavam retornando de férias, e aí outros que não tiraram férias, nós já formamos um pequeno grupo que foi para a rua, dia 26 de janeiro, exclusivamente com essa missão de notificar os terrenos baldios. Por quê? Porque nós tínhamos a pressão da campanha da dengue, né, sobre tudo isso. O terreno baldio tem dois problemas. Na época da chuva é a questão da dengue. Depois que termina a chuva, vem as queimadas, né? E a multa para os proprietários é muito alta nas queimadas. A multa chega quase R$8.000, no caso de um terreno ser colocado fogo e for notificado. No caso do terreno da limpeza, a multa é de R$870. Agora, o que nós já fizemos? Nós conseguimos já notificar algo próximo de 2.500 terrenos baldios que estão ou sujos, ou não tem calçada, ou não tem muro. Porque essas são as três condições. O terreno tem que estar limpo, o terreno tem que, se tiver meio fio, ele tem que ter calçada e muro. E o cidadão notificado, ele tem, para limpar o terreno baldio tem 10 dias, e para construir a calçada e o muro, 60 dias no total. Acontece que o difícil é localizar a pessoa, você não consegue notificar na hora, o fiscal chega, faz a notificação, mas aí tem que voltar para a secretaria, pegar a notificação, mandar por AR, e os 10 dias começam a contar quando ele recebe o AR. Aí o AR volta para a gente, depois que ele volta, confere-se a data que ele recebeu direitinho, aí o fiscal tem que voltar. Então esse é o grande problema da fiscalização, é o retorno, né? Quando você poderia estar aí com a equipe lá na frente, pegando mais 2.500 terrenos, o que você faz? Tem que voltar com a mesma fiscalização, para com a vanguarda e volta para a retaguarda. Entendeu? Essa é a grande dificuldade desse sistema de fiscalização nosso. Esse avança lentamente por causa disso. Se a gente tem 50 mil terrenos baldios na cidade... Que é o número hoje. Esse é o cálculo mais ou menos que se faz, né? Como é que nós vamos cobrir toda essa necessidade com um grupo de fiscais que a gente tem em torno de 50 trabalhando nos terrenos baldios, com essa lentidão que a lei exige, inclusive, que o sujeito receba a notificação, que ele cumpra, que tenha prazo para recorrer e tudo mais. Eu espero que a população não espere o fiscal chegar. Por favor, faça limpeza, nem faça limpeza, né? É um crime deixar o terreno cheio de sujeira, de lixo, sujo, e aquilo gerando mosquito da dengue e colocando em risco a vida da população inteira. Então, a fiscalização ela é um instrumento, mas a consciência do cidadão pode fazer avançar muito mais rápido isso. É possível também que a população denuncie aqueles proprietários que tentam burlar essa fiscalização? Por exemplo, existem alguns proprietários que estão colocando uma espécie de tapumes para esconder que aquele terreno é baldio. Pois é. Todo mundo pode e deve denunciar, nos ajuda, mas isso não muda o ritmo, porque o fiscal tem que ir lá, tem que notificar, ele tem que receber a notificação via R, ele tem que ter o prazo dele, que é de lei isso, entendeu? Então, como é que diria, ajuda no sentido de que nos prepara, o terreno é aqui, está tal lugar, assim, está desse jeito, então é importante, mas isso não muda o ritmo, porque tem que cumprir a lei. Secretário, temos uma pergunta do Luciano via chat. Como explicar o tratamento diferenciado, segundo ele, que é dado aos produtores culturais? Ele explica. Quando da realização de eventos de cultura popular, esses geralmente são embargados pelos fiscais dessa secretaria sob o argumento de falta de tratamento acústico. No caso, um ambiente aberto, né? Contudo, para eventos nacionais, como o que ocorreu na semana passada, eles não possuem nenhum tratamento acústico e são realizados normalmente. Há essa diferenciação? São coisas bem diferentes. O show, eu imagino o show que ele esteja falando. O Vila Mix, no caso. A passada, né? Foi num lugar aberto, uma grande área aberta, longe não tinha ambiente residencial ali, estava bem distante.
Agora, todo evento ele tem que passar pelo licenciamento. Até o Vinde Verde, que é um evento religioso, obteve licenciamento, né? Nós, inclusive, negamos, até para o bispo, nós negamos colocar faixa na rua porque não podia, tá certo? Então, foi uma organização que a gente licenciou sem problema nenhum. Agora, a lei especifica claramente quantos decibéis se pode usar no lugar fechado, num ambiente aberto e tudo mais. O pessoal, nós estamos com esse é um ponto crítico da Secretaria, um dos mais críticos, né? É com relação à população que sofre, né, com esse tipo de coisa e não esse tipo de evento, e não era atendido, porque nós tínhamos apenas uma equipe de rua, né? Eu já dobrei essa equipe de rua e estamos atendendo bem melhor, né? Eu me lembro lá no Pedra 90, por exemplo, tinha um som que o prefeito foi lá com toda a equipe, fez um dia de reunião com a comunidade, e lá tinha um problema sair na praça, na quinta-feira à noite. Um som altíssimo. Os carros de som. Mas é um som potente, né? Nós resolvemos no mesmo dia, né? Foi lá, prendeu o som, inclusive, porque ele estava muito acima daquilo que é permitido. Então a gente está fazendo esse trabalho. Agora, de fato, a gente precisa melhorar não só as equipes de rua, estou pensando inclusive em colocar a terceira equipe de rua, só basicamente quinta, sexta, sábado e domingo, para ver se consegue atender todas as queixas, as reclamações, e também criar o sistema do call center, que o prefeito já autorizou, inclusive, a estudar a ouvidora do município, né, a criar um sistema do call center, porque aí não vai ter mais problema de você ligar no 0800 e ficar e não ter resposta, porque o 0800, quando você está atendendo, ele dá sinal de que está chamando. Então a pessoa fala, mas não tem ninguém trabalhando, ele não dá sinal de ocupado. A questão da poluição sonora é um dos grandes entraves registrados pela Secretaria de Meio Ambiente em Cuiabá, especialmente em áreas residenciais. Posso citar uma, por exemplo, na Praça Popular? Exatamente. Eu acho que foi um entrave. Estava muito ruim, em janeiro estava muito ruim. Acho que nós já melhoramos muito no mês de fevereiro, quando duplicamos as equipes de rua. Porque quando a equipe de rua, esse é um problema também, quando a equipe de rua, por exemplo, apreende um equipamento, ela tem que levar para a delegacia e fazer o boletim de ocorrência. Isso tem demorado até 3 horas para acontecer. Porque então, praticamente disputa atenção com outras ocorrências da própria polícia. Exatamente, anula praticamente a ação daquela equipe naquela noite. É até possível restabelecer o som durante esse período, né? Enquanto a equipe está na delegacia. Exatamente. Aí o sujeito que estava lá com os decibéis muito acima do permitido continua, né? Hoje, a população que queira denunciar, por exemplo, o senhor disse que está ajudando um call center, uma ouvidoria, mas é específica, mas é possível denunciar esse tipo de abuso? Tem que denunciar. Porque onde? Como? Tem o 0800, que eu não me lembro agora o número, não me lembro nem do meu telefone direito, então estou lembrando, mas tem o 0800 que faz a denúncia. Da Secretaria de Meio Ambiente. E nós queremos agora, nesse 0800, esse 0800 descarrega a chamada numa única linha. Nós já pedimos, já requisitamos da Oi colocar mais 2 linhas. Então esse 0800 vai descarregar em 3 linhas e nós vamos colocar o plantão 24 horas, lá dentro da Secretaria. Porque hoje o plantão é feito na rua com o celular do fiscal. Então nós recebemos nessa questão uma situação muito precária e estamos tentando corrigir. E com certeza vamos melhorar. Para encerrar nosso bate-papo, secretário, uma atribuição também da Secretaria é a fiscalização de estacionamentos, é isso? Também, de tudo que é comércio. Ele é um estabelecimento comum. Agora, com a questão do guincho está restabelecido pela Prefeitura de Cuiabá, muitos estacionamentos têm virado a válvula de escape de motoristas da cidade. Como que a Secretaria de Meio Ambiente tem interferido nessa questão de garantir condições mínimas aos estacionamentos? O estacionamento tem que ter área de acesso boa para os carros, tem que ter calçada, não pode quebrar calçada, tem que estar adequado conforme as normas do município. Ele não é diferente de qualquer outro estabelecimento, ele tem que estar de acordo com as regras. E estamos, inclusive, notificando vários deles já, viu? Tá certo. Eu estou só pegando o telefone, secretário. É 0800 647 5330. Exatamente. Aquelas pessoas que quiserem denunciar abuso como poluição sonora, poluição visual também, ou falta de condições de qualquer estabelecimento de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, pode ligar nesse número. Pode ligar nesse número. Esse número, veja só, é importante dizer isso. Quando esse número tem alguém atendendo um outro chamado, esse número vai dar sinal de que está chamando.
tá certo? Se ele tivesse uma segunda linha, ele passava automaticamente para a segunda linha. Se tivesse uma terceira, passava para a terceira. Como só tem uma por enquanto, e a Oi está demorando um pouco para instalar as novas linhas lá, nós vamos ter por um tempo ainda essa dificuldade. Mas com certeza a população pode ficar tranquila que já melhoramos o atendimento e vamos continuar melhorando ainda. 0800 647 5330, caso então você queira denunciar alguma irregularidade ligada ao meio ambiente. E não precisa esperar o som acontecer. É importante avisar isso para a população. Não precisa, a pessoa que sabe que toda quarta-feira ou quinta-feira tem um som, começa em tal local, não precisa ser... Geralmente realização de feiras, mas não precisa ligar à noite. Eventos. Não precisa ligar à noite, a hora que o som está funcionando, não. Pode ligar para a gente durante o dia e dizer, olha... Antecipar o evento. A gente vai lá e fiscaliza isso, não tem nenhum problema. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela participação aqui na RDTV. Parabéns pela estrutura aqui, está muito legal.